Anúncio oficial de negócio fechado realizado. Investidor nos Estados Unidos aplicando 4 bilhões de reais no estádio do Flamengo, Pedrão. Que história é essa? Vou trazer aí para vocês o panorama dessa situação. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. Minha parceira rubro-negra, ó, marca aí na tua agenda. Começamos o mês de setembro, vamos ficar aí 2 semanas, né? 2 longas semanas sem partidas do Flamengo, mas o mês de setembro vai ser aquele mês, meus amigos, aquela loucura total que vocês já estão acostumados, isso porque já no dia 14 o Flamengo tem um embate diante da equipe do Juventude, fora de casa, lá onde o Flamengo não ganha desde 97. Depois, no meio da semana, no dia 18 de setembro, no estádio do Maracanã, o Flamengo tem um compromisso diante da equipe do Estudiantes no estádio do Maracanã. E, ó, vai encarar uma retranca parecida com que encarou a do Grêmio ontem e fez com que o Flamengo não conseguisse sair com o resultado, muito em função da morosidade do Flamengo, bem verdade também da arbitragem, que ajudou esse tipo de jogo do Grêmio, mas sobretudo, fizemos 1-0, tá bom, vamos segurar aqui, quando o Estudiante não pode ter isso. E acredito que não vai ter, não, tá? Até porque a mobilização para um jogo de mata-mata, não adianta negar, é muito maior do que um jogo de pontos corridos, infelizmente, né? Eu preciso assumir isso, que eu achei que isso aí já estava expulso do clube de regatas do Flamengo, mas o jogo de ontem me mostrou que não tá. Daí no dia 21 o Flamengo tem um clássico importantíssimo diante da equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã. No dia 25 de setembro tem o jogo da volta da Copa Libertadores da América na Argentina. Espero que o Flamengo faça um bom resultado no Maracanã. E no dia 28, para passar a régua no mês de setembro, o Flamengo tem enfrentamento diante da equipe do Corinthians, fora de casa, lá na Neoquímica Arena. Portanto, são 5 confrontos ao todo nesse mês de setembro que o Flamengo vai ter, juntando aí, lógico, a Libertadores com o Campeonato Brasileiro, né? São poucos jogos até para um mês de futebol brasileiro. Geralmente a gente tem mais jogos, mas em razão até desse período de data FIFA. Mas são jogos extremamente decisivos e que o Flamengo precisa ganhar. É clichê falar, mas é basicamente isso. Ganhar. O elenco do Flamengo recebeu folga, tá? Não treina hoje, na segunda-feira, não treina na terça-feira, não treina na quarta-feira, não treina na quinta-feira. Que isso, Pedrão? Deram férias para os jogadores do Flamengo? Como é que pode? Não, pessoal, isso faz parte do cronograma do planejamento do Flamengo para esses jogos que virão na sequência. O técnico Felipe Luiz entende que os atletas precisam descansar tanto mentalmente quanto fisicamente, que eles precisam ter um desligamento quase que completo do futebol para terem as suas baterias recarregadas para esses jogos pesados que o Flamengo vai ter na sequência. E não vai dar, lógico, para ficar poupando o jogador. Lógico, girar o elenco, trocar peças, aquela coisa toda, isso vai acontecer naturalmente, né? Haja visto a própria situação do Jorginho, que não jogou, fez muita falta no time do Flamengo ontem em função de um desgaste que ele estava no posterior de coxa, não exatamente uma lesão. Então, o Felipe Luiz enxerga que é o período para recuperar a equipe, recarregar as baterias, e aí depois é treino até o próximo dia 14. No dia 13 o Flamengo viaja para Caxias do Sul para esse enfrentamento diante da equipe do Juventude. Portanto, o Flamengo se representa apenas na sexta-feira, no dia 5 de setembro, no CT Ninho do Urubu, 3h30 da tarde, na parte da tarde, treina no sábado às 9h30 da manhã e treina no domingo, dia 7 de setembro, às 9h30 da manhã. O restante da programação ainda não foi divulgada pela assessoria de imprensa do Flamengo. Eu não sou contra não, tá, pessoal? Acho que os atletas precisam descansar,
recarregar as baterias, mas aí precisam ter cuidados ali também, né? Precisam ter cuidados ali no dia a dia, não pode abusar do doce, enfim, né? Tudo isso tem que estar bem alinhado ali com a nutrição do Flamengo. Pessoal, além do Samuel Lino, 5 jogadores da base, não só do Flamengo, dos times do Rio de Janeiro, vão completar a seleção brasileira de hoje. E são eles: o Léo Nanete, vou falar só do Flamengo, o Léo Nanete do Flamengo, goleiro da categoria de base do Flamengo, campeão agora, recentemente sub-20, vai receber uma oportunidade na seleção brasileira, uma espécie ali de intercâmbio com os profissionais da seleção brasileira, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Portanto, uma outra informação, o Samuel Lino já se apresentou à seleção brasileira na Granja Comari, já está à disposição do técnico Carlo Ancelotti, né? O Brasil joga diante da equipe do Chile no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite. E, cara, o Felipe Luiz, ele falou ontem na entrevista coletiva, e eu concordo muito com o que ele disse, na quinta-feira, dia 4 de setembro, Brasil e Chile, às 9h30 da noite, né, daqui a 3 dias, na quinta-feira. E ele falou na coletiva: espero que o Samuel Lino jogue contra o Chile aqui no Maracanã, e não contra a Bolívia lá em El Alto, né? Então meio que ele já deu: ô, Ancelotti, olha só, meu irmão, pô, convocou o cara aqui, pô, bota o cara pra jogar contra o Chile, botar o cara nessa rabuda aí, né, de jogar a mais de 4.000 metros de altitude. Eu já fui lá 2 vezes, é um negócio assim, também, Pedrão, tá inchado, tá gordo, né, tá gordo, vai, lógico, você vai cansar. Não é só isso, cara, não é só você não ter preparo físico, a questão é muito maior do que essa. Você sobe 2 degraus de escada e aí desgasta o cara. E aí desgasta o cara para a sequência da temporada, tá? Pessoal, vamos avançando. O Flamengo voltou a quebrar o recorde de público pagante no futebol brasileiro nesse ano de 2025, no empate 1-1 em cima contra a equipe do Grêmio. Não, em cima remete a vencer, e o Flamengo não venceu. Foram 64.495 torcedores presentes no estádio do Maracanã, entrando para o top 5 maiores públicos pagantes do futebol brasileiro em 2025. Os 5 maiores públicos pagantes são do Flamengo, né? Não tem nem discussão em torno disso. E o de ontem foi para a primeira colocação. Só espero que a imprensa pare de ficar debatendo essa situação de ocupação do estádio. Porque a Arena Corinthians ocupa 90 e tantos %, Maracanã 89%. Cara, como é que vai ocupar mais por cento, né, do Maracanã, sendo que as cadeiras cativas não são vendidas, né? O cara vai se ele quiser do jogo, e se ele for rubro-negro, né, porque ele tem a cadeira. Se ele não vai no jogo, se ele não vende a cadeira dele, eu acho que não pode nem vender, sei lá, né? De repente aí, de forma ilegal, pode até ser. A cadeira fica lá vazia, a cadeira do cara. E a separação da torcida do Maracanã, que come um monte de assento. As pessoas aí, gente renomada aí, sabe? Fica, né, jornalista renomado aí da Rede Globo. Porque a taxa de ocupação, aí depois quer falar de criador de conteúdo, de influenciador, porque é ignorante, porque, sabe? E não faz o dever básico, né, do jornalismo. Pessoal, um dos pilares da equipe do Flamengo no passado, que foi Nico de la Cruz, é mais um a ser alvo dessa situação do técnico Felipe Luiz a querer recuperar esses jogadores. Evidentemente, o De La Cruz, clinicamente e fisicamente, já está recuperado, mas o Felipe Luiz quer recuperar o jogador no sentido de voltar a ser útil para a equipe. Ontem, por exemplo, não achei que foi uma partida ruim do De La Cruz, fez desarmes importantes, tentou armar determinadas jogadas. Para mim, ele é mais útil ao Flamengo, não que ele seja inútil, o que eu vou falar, mas é mais útil ao Flamengo do que o Alan, por exemplo, na criação de jogadas, no dinamismo, acelerar o jogo, intensidade. Você vê que é um jogador que tem muita intensidade, e o Felipe Luiz busca essa retomada do jogador para essa sequência de temporada, ainda mais essa quantidade absurda de jogos que o Flamengo vai ter
por aí. A começar pelo Juventude, o Flamengo já vai ter que botar o Danilo aí para jogar também, junto com o Léo Pereira, porque o Léo Ortiz tomou cartão amarelo graças à atuação do grande, né, Zanovelli, beleza? Pessoal, eu queria entender da dona CBF e já fazer um exercício aqui de pressionar. Espero que você engaje comigo nessa aí nos comentários, nas redes sociais, no debate público. Por que a CBF não marca o jogo do Flamengo contra o Sport? Eu queria entender, será que a CBF ela está esperando? Porque o Flamengo já está prejudicado, gente. Infelizmente, nós iremos para essa partida contra a equipe do Sport com desfalques da data FIFA. Por quê? Porque eles encurtaram o Campeonato Brasileiro. Não há datas, sem ser FIFA, mais disponíveis para o Flamengo. E aí você pode argumentar, Pedrão, mas tem a volta da Copa do Brasil no dia 10, no dia 11, no dia 10. Dá para a CBF botar o jogo contra o Sport. Meu amigo, o problema é que a seleção brasileira, que está convocado o Samuel Lino, joga no dia 9, em El Alto. No meu entendimento, só acaba a data FIFA 3 ou 4 dias depois de fato ela terminar. Porque é muito fácil. Aqui no futebol brasileiro nós paralisamos na data FIFA. Aí o Brasil joga no dia 9 lá na altitude El Alto, Samuel Lino entra e joga. No dia 10 tem jogo do Flamengo, não é mais data FIFA. É lógico que é data FIFA. O cara tá cansado do jogo. Então o Flamengo já tá prejudicado. Por quê? Porque era para ter marcado esse jogo contra o Sport agora que o Flamengo caiu da Copa do Brasil. E o Sport também estava fora da Copa do Brasil. Por que não marcou o jogo? Aí, na contramão disso, em vez de deixar o calendário esticado para botar esse jogo, a CBF encurta o calendário e obriga o Flamengo a jogar em data FIFA. Vai ter que ser em data FIFA esse jogo contra o Sport. Eu suponho que a CBF, sabe o que a CBF está pensando? Vamos esperar. Vai que o Flamengo cai na Libertadores. E aí nós colocamos o jogo do Flamengo no dia da data da semifinal da Libertadores. Ou então no dia da final da Libertadores, nem sei se pode botar jogo do Brasileiro, acho que nem pode, mas sei lá, um dia antes. Eu aposto que é esse pensamento, o que entra em contradição do argumento da CBF é encurtar o calendário, porque o argumento dela é o seguinte: não, nós tivemos que encurtar o calendário em razão da possibilidade de algum dos 3 clubes brasileiros envolvidos na Libertadores, né, disputar o Mundial. Ué, mas ao mesmo tempo que você está pensando em clubes brasileiros disputando o Mundial, e aí essa data do Mundial entrando em conflito com datas do Campeonato Brasileiro, você está esperando o Flamengo e o Palmeiras caírem da Libertadores para marcar esse jogo contra o Sport. Daí, esse jogo ele ganha cada vez mais peso. Porque você vai deixando para lá, o campeonato vai se afunilando, a disputa vai ficando acirrada. A gente vai chegando ao final do campeonato, esse jogo contra o Sport, ele vai ganhando mais peso. Esses 2 jogos a menos do Palmeiras vai ganhando mais peso e a CBF não marca o raio do jogo. Isso é uma vergonha, gente. Aí eu vou dizer outra coisa também. Se o Flamengo perder, não ganhar do Sport fora, eu jogo a toalha pelo título. Que isso, Pedrão? Que empafa, que soberba, que não. Eu vi 2 jogos do Sport no Campeonato Brasileiro. Um contra os reservas do São Paulo, e eles ganhando de 2-0 conseguiram tomar um empate. E vi Vasco e Sport. Eu vi, não o jogo todo, tá? Não vou ser mentira. Mas eu vi Vasco e Sport ontem. Minha mulher até chegou, vem cá, você tá vendo esse jogo aí? Esse jogo é importante? Ela falou isso comigo. Porque eu acho que até ela, que não gosta muito de futebol, percebeu que era um jogo horroroso. Então, se o Flamengo não ganhar do Sport também fora, aí, meu irmão, não disputa mais nada. Agora, esse jogo tem que ser marcado logo. Ao que tudo indica, o Sport já vendeu o mando de campo, tá? E até agora o jogo não foi marcado. Até agora o jogo não foi marcado, beleza? Vamos avançando aí, pessoal.
Flamengo rejeita a proposta do Corinthians por patrocínio casado. Olha isso. O Corinthians cogitou uma parceria casada com o Flamengo para aumentar o valor do seu patrocínio master. A ideia seria fechar com a mesma empresa que acertou com o Flamengo, incluindo metas de estímulo para os dois clubes. No entanto, o Flamengo recusou a proposta. É lógico que tem que recusar a proposta. Vai fazer patrocínio casado com o Corinthians para elevar o patamar do Corinthians? Né? Que é evidente que você fechar com o Corinthians hoje, por mais que o Corinthians seja um clube de grande torcida, tem um número absurdo de visibilidade, de consumidores ali para fazerem uso do produto, no sentido de você atrelar a marca, um clube, por exemplo, que não paga, que está nas páginas policiais, mais do que nas páginas esportivas, é prejudicial para a marca. Então, tão logo o Flamengo entrando numa junto com o Corinthians, o Flamengo não tem nada a ganhar. Só perder. E o Corinthians tem muito a ganhar. Então não tem porcaria nenhuma de entrar casado, em patrocínio casado com o Corinthians. Fez certo. Flamengo, a informação é do grande Pedro Ramiro. Beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte. As pendências foram resolvidas. Que pendência, Pedrão? Pô, sai falando. O Al-Ahly anunciou de forma oficial a contratação de Matheus Gonçalves. O clube saudita vai pagar 9 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 56 milhões e 700 mil reais na cotação atual, ao rubro-negro pelo meio atacante de 20 anos de idade. Tinha algumas pendências ali em relação à forma de pagamento, né? O Flamengo não tinha acertado ali a forma de pagamento e coisa e tal, mas já está tudo resolvido. Eles melhoraram essa forma de pagamento e tá certo, já foi até anunciado, beleza? Pessoal, negócio é o seguinte, Flamengo e Palmeiras também fizeram sondagens por Marcos Leonardo, segundo Trivela, e não estão descartados na disputa pelo atacante do Al-Hilal, que tem negociações com o São Paulo. Pesa a favor do São Paulo o fato do jogador seria titular absoluto, enquanto nos outros times haveria concorrência de nomes como Vitor Roque e Pedro. Times da Alemanha, Itália, Espanha e França também tentam a contratação do brasileiro. Gente, o Flamengo não vai. O Flamengo chegou a sondar, mas não vai prosseguir com a situação do Marcos Leonardo, tá? É muito caro. O São Paulo não tem dinheiro para isso também. Tá fazendo no modo loucura, porque tá nas quartas de final da Libertadores e acha que chegando o jogador vai resolver o problema dele, sendo que eles nem têm dinheiro. Inclusive, tomou um transfer ban aí na semana passada pela situação do ex-jogador Bobadilha, né? E agora está cogitando contratar Marcos Leonardo. Enfim, vamos avançando aí. Pessoal, segundo o Jorge Nicola, o Flamengo recebeu uma proposta de 4 bilhões de reais para o novo estádio complexo multiuso. O Flamengo foi procurado por um grupo de investimentos dos Estados Unidos, Espanha e Colômbia com um projeto de 4 bilhões que inclui a construção de um estádio, um shopping, um hotel e um prédio de estacionamento. As conversas já avançaram. Ao menos 4 reuniões ocorreram entre os investidores e representantes e o representante do presidente do Flamengo, o BAP. Entre os parceiros interessados está o grupo Urbas, gigante espanhola responsável pela construção do estádio do América de Cali na Colômbia. Pelo modelo proposto, o Flamengo não teria custos na obra e ficaria com 100% da receita em dias de jogos de futebol, em contrapartida em outros eventos como shows, basquete, futebol americano. Os investidores ficariam com a maior parte do lucro por um período de 15 anos, né? Olha, gente, consultei algumas pessoas do Flamengo, não me confirmaram essa informação. Se de fato for a realidade, é um grande negócio. Que isso, Pedro? Mas durante 15 anos os caras vão ficar com a maior parte do lucro de show, basquete, futebol americano? É o modelo do Palmeiras. É melhor isso ou o Flamengo se endividar e esportivamente ficar fraco? E outra, vai ter show lá, joga no Maracanã.
Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.